E sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso doce encontro. Nossa hora marcada, terça-feira às 11 horas, onde você tem a oportunidade de estar com a gente ao vivo, conversando, interagindo, participando. E esse mês eu fiz uma escolha muito interessante de convidar pessoas muito queridas para trazer para vocês informações que valem ouro. O Doce Encontro tem esse nome porque o nosso propósito é prevenir o diabetes, principalmente nas mulheres 40 mais. Uma fase extremamente desafiadora, onde o climatério e a menopausa se faz presente, de acordo com a característica, com a década de cada mulher. E a queda dos hormônios sexuais deixa o nosso corpo muito vulnerável e facilita algumas alterações metabólicas, bioquímicas. A gente fica mais cansada, indisposta, lapso de memória, incha, ganha gordura, diminui massa muscular, começa a perder saúde óssea e muita coisa começa a ficar estranha. Desde nossas emoções, pensamentos, energia, batedeira no peito, sono superficial. E a gente fica meio confuso. Até que ponto isso tudo que eu tô sentindo é da idade, é da menopausa, é do climatério? Então, a cada convidado, a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a gente, sobre a vida e principalmente sobre os sinais de alerta, de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das doenças comuns nesse período da vida, tá? Então, hoje eu tenho um convidado, um cardiologista, Dr. Paulo Abreu, e a gente vai conversar sobre menopausa e os seus riscos cardiovasculares. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que já marca seu ponto aqui com a gente. O Dr. Paulo já chegou. Eu quero aproveitar também e fazer aquele pedido. Vamos convidar todo mundo da nossa lista de transmissão que vai se beneficiar dessas informações. Ao vivo, a gente não precisa sair da live. A gente vem aqui no cantinho superior, nessa setinha. Já vai seguir o Dr. Paulo assim que ele entrar. E também nesta setinha aqui de baixo, encaminhar para toda a nossa lista de transmissão. Porque o que a gente mais quer neste momento é proteger o nosso coração. De cada um, a gente vai receber aqui o Dr. Paulo e eu quero a participação de vocês, tá bom? A grande sacada dessa live é a interação, é a oportunidade de a gente tirar dúvida aqui ao vivo e a cores. Paulo, eu já adicionei você, vamos ver se o convite vai chegar aí. Qualquer coisa me manda um novo oi que eu peço aqui mais uma vez. Bem-vindo a todos. Vamos lá. Fala aqui para mim, Paulo, se o convite chegou aí a você. Vou cancelar e vou aceitar novamente. É isso aí. Ao vivo tem dessas expectativas. Vamos ver. Vamos lá. Enquanto isso, meus amores, já vamos encaminhando a live. Agora chegou. Tudo bem, Paulo? Seja Bom dia, super Keila. bem-vindo. Muito Bom obrigado pelo dia. convite. Bom dia a todos. Nesse inverno ensolarado, né, Paulo? O frio chegou aí na sua O terra? frio chegou em Campo Grande. Nós estamos ainda um período aí de oscilação e agora que está vindo o calor novamente. Mas nós tivemos uma época de frio aqui, Keila, que eu gosto muito particularmente.
Gostoso, né? Dá uma Muito bom. refrescada, vale a pena. Tô aqui em Vitória, Espírito Santo, esperando o frio chegar. Ele não chegou ainda não. Talvez demore um pouquinho mais, hein? Paulo, Keila, que prazer legal. estar aqui com você. A Keila já tem aí um histórico de tratamento e respira longevidade, que é tudo que nós pregamos na medicina. Está de parabéns por todo o trabalho que você tem feito com seus pacientes, a gente tem acompanhado isso. E muito obrigado. Vamos poder ajudar agora essa fase de transição tão importante na mulher, né? É isso aí, a menopausa, né? Foi o que eu estava falando aqui na introdução. É tanta coisa que muda na nossa vida. Eu tô com 47, tô ali no climatério e a gente fica confusa. Será que eu preciso me preocupar com algumas coisas que eu tô percebendo? Será que isso é apenas uma condição do climatério? Porque palpitação, cansaço, fadiga, ganho de peso, uma labilidade emocional que pode deixar a gente mais vulnerável. Para quem gosta de fumar, fuma mais. Quem gosta de beber, bebe mais. Cai a energia. Não tem tanto pique para atividade física. Então, o nosso objetivo hoje é conversar sobre tudo que a gente achar relevante, principalmente da sua observação, da sua prática de consultório, para trazer um alerta para o nosso público, né? Quando você falou, eu te ouvi super bem, embora algumas Então, tem pessoas. umas pessoas que estão falando que o som está meio ruim, né? Para mim, tá limpo e claro. Aí eu quero Tá. que os colegas ajudem mesmo a ver se é para a maioria, porque para mim, imagem e som estão perfeitos. Deixa eu ver se eu consigo um fone. Então, E eu assim, também tenho aqui na mão. E eu já quero que você comece se apresentando, Paulo. Fala onde você está, se você atende online, já se apresenta aqui para bom, gente. eu sou médico, cardiologista e nutrólogo. A gente atende aí em São Paulo e Campo Grande, de forma online também. E aí a gente está conseguindo aí trazer todas essas atualizações da medicina com prevenções e principalmente nesse aspecto, nesse momento da mulher tão importante de transação, né? Que é o período de menopausa. E aí a gente consegue prevenir antecipadamente esse período do climatério e dando maior segurança para as mulheres. E é um público muito carente, digamos assim, né, Keila? Você sabe que essa transição é muito importante, o médico estar em conjunto para evitar cada vez mais aí esse risco, né, ao mesmo tempo atrapalhando todo esse aspecto de mudança hormonal da mulher. A gente sabe que o estradiol, o estrogênio, é um protetor cardiovascular. Então, o que a gente sempre fala, né, é uma mudança de chave, onde a gente precisa estar protegendo essa mulher muito nesse período. O som ainda está dizendo o som, né, Keila? Deixa eu tentar aqui um fone. Você está ouvindo bem? Para mim, tá claro, sem ruído nenhum. Mas Eu acho tenta que está um colocar eco, sabe? Não, vamos tentar ajustar isso aí. isso, vê se com fone melhora um pouco. Enquanto isso, meus amores, a gente pode seguir o Dr. Paulo aqui, clicando no título da live. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai encaminhando essa live para as pessoas, convidando para todo mundo participar e contribuir aqui com a gente com mais informação. Vamos ver, você conseguiu um Eu vou fone? sair e vou entrar de novo, tá aqui lá. Então tá certo. Vai lá. Vai lá. Tá bem engraçado porque para mim tá nítido, tá claro, a imagem tá ótima, mas vamos chamar aqui ele de novo. Tá bom, vamos tentar. Tomara que não seja, mas o meu tá tranquilo, né? Então ele vai entrar aqui e a gente chama, porque, gente, doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Então, isso é inquestionável. Infarto, derrame, isso tudo por quê? Porque os nossos vasos, eles adoecem de uma maneira muito precoce. E a doença dos nossos vasos está intimamente ligada a nosso hábito de vida. A gente vai falar de condição genética, de condição familiar, mas o hábito de vida está intimamente ligado ao adoecimento precoce da nossa circulação.
E o coração é um músculo nobre. E a gente, quando fala de academia, de musculação, não é fim estético, é fim de saúde e prevenção. E a gente vai falar muito isso de qualidade de vida aqui. Por quê? Porque quando o problema chega no coração, seja a parte elétrica, de batedeira, de arritmia, de taquicardia, seja a parte funcional do músculo ficar cansado para contrair, que é a insuficiência cardíaca, seja a parte metabólica, que é a hipertensão, isso tudo a gente tem que ficar de olho. Paulo, você entrando, me manda um oi, tá? Porque aí eu já te chamo de novo. Então, toda essa questão dessa doença cardiovascular e na mulher na menopausa, quando os nossos hormônios caem, a gente fica muito mais vulnerável a tudo isso. Nossa Senhora, derrame pericárdio, olha só, principalmente nesse pós-Covid. Vamos testar, Paulo, fala aí. Esse som aí, vamos ver se foi. Para mim, continua limpo e claro. Vai dando o start, que aí a galera vai dando feedback aqui pra gente. Perfeito. E pode mandar as perguntas aí que nós vamos responder todas com o maior prazer. Então, assim, né, o que a gente estava falando dessa mudança, né, da parte hormonal feminina e a mulher perdendo aquele hormônio que protege o coração e protege as artérias. Então, a importância da gente estar muito ligado nesse momento, nessa fase de transição, para que a gente não tenha, né, demais surpresas. E a gente vê muito isso no consultório, sabe, Keila? O paciente chega com um leve nível de pressão aumentada ou mais aumentada do que o normal, e o histórico da paciente sempre é uma pressão mais baixa. Eu já vejo, olha, provavelmente está chegando o climatério, chegando a menopausa, então é um momento que a gente tem que ter um cuidado maior. A gente solicita o exame hormonal e a gente já vê logo de cara esse processo acontecendo. Então, é muito importante o médico estar ligado nesse momento, tá? Para que essas surpresas eventuais da menopausa não aconteçam, aumentando os riscos cardiovasculares. E a gente fica naquele impasse, né? Tô chegando na menopausa, será que eu devo fazer hormônio? A gente, por mais que a gente que já trabalhe com isso, fale, ainda existe, inclusive dentro dos nossos colegas médicos, né, uma resistência de alguns pelo desconhecimento da evolução que o hormônio sofreu ao longo dessa virada de século, principalmente, né? Keila, o medo que foi gerado relacionado à terapia de reposição hormonal para a mulher foi um medo que assustou a todas, né? Isso a gente está mudando, porque a gente tem visto pesquisas novas referentes à terapia, né? Isso que eu queria que você falasse. Eu já falo muito isso, ele já tem o vício de me ouvir falar. Mas todo mundo que chega sem combinar, eu pergunto qual é a sua experiência, qual é a sua observação entre uma mulher que faz terapia de reposição hormonal e que não faz. E quais são as observações que a gente tem que considerar em relação aos hormônios, né? Antigamente era remédio de efeito hormonal. Hoje a gente tem hormônios diferentes. E como que isso está acontecendo? Na realidade, a gente tem o caminho, né, a percorrer ainda. Os estudos estão nos mostrando, as atualizações estão nos mostrando uma eficácia e uma segurança da terapia de reposição hormonal. E a gente sabe hoje, né, que a terapia de reposição hormonal para a mulher, principalmente de início recente, bem no período do climatério, né, com dosagens mais baixas, que a gente pode progredir conforme vai passando o tempo, a gente tem uma proteção cardiovascular e proteção neurológica, que é o que a gente vê mais atualizado ainda. Então, a reposição hormonal protege o cérebro. Olha que interessante, né, Keila? A gente não tinha esse conceito antigamente. Porém, tudo na vida tem o risco e o benefício. Então, tem que ser pesado muito bem na balança, no aspecto risco, né, em relação a cânceres, né, que é o medo em geral, e avaliar essa indicação hormonal ou não. Mas está caindo por terra esse medo da terapia de reposição hormonal. Se a gente considerar os riscos relacionados ao hormônio, nós podemos equivalar eles ao risco, por exemplo, da obesidade, que quem repor hormônio tem menos risco de câncer do que
ter uma paciente no climatério na menopausa com obesidade. Olha que interessante. Pacientes que fumam nessa fase têm mais risco de câncer do que quem repõe o hormônio. Então, a gente vê conceitos que está, né, diminuindo hoje esse medo e dando uma qualidade de vida, principalmente isso, porque essa transição é muito peculiar para a mulher, né? A mulher já se sente uma idosa, digamos assim, mas não é, né? A gente sabe que a nossa população está vivendo mais, né? Hoje a gente está tendo filho mais tarde, então a mulher que não está conseguindo ter essa longevidade para a parte menopausal, né? Então a gente precisa estar muito alinhado, principalmente no treinamento relacionado à parte hormonal, para que essa mulher não perca a qualidade de vida. Isso aí. Eu falo muito com eles que o medo está muito ligado ao desconhecimento. Eu tenho medo daquilo que eu não conheço, é melhor eu nem mexer para não ter problema. E tudo Exatamente. bem. Tem colegas que escolhem não mexer com isso porque a área de atuação deles não tem nada a ver com hormônio. Agora, o cuidado que os colegas têm que ter não é porque eu não conheço que não existe, ou não é porque eu não conheço que não faz bem. Deixar para o cliente ouvir outras opiniões de colegas que escolheram trabalhar com isso, porque a atualização dá trabalho, as informações chegam numa quantidade muito grande. A gente tem que ter uma habilidade de estudo via digital. Tem gente que tem uma resistência enorme à internet e fica mais defasado no acesso à informação. Ou então espera alguém mandar para ele, vai esperar um livro ser ditado. Tem muitas situações aí e cada profissional ele tem o direito de escolher a área que ele quer atuar e está tudo bem. Agora que essa sua escolha não prejudique o tratamento do seu cliente na busca de melhores condições de saúde. Isso que para mim é um detalhe, mas que faz toda a diferença. Porque o colega que priva o cliente de evoluir no seu tratamento, ele pode estar ali sofrendo uma imperícia, uma negligência, né? Ele Sem não tá, dúvida. ele não está possibilitando, ou seja, ele está atrapalhando e deixando esse cliente em risco de situações evitáveis. Ou seja, o desconhecimento condena-se o tratamento, né? Então, eu não sei tratar, então eu vou condenar o tratamento. Então, não é bem assim, né? E, ao mesmo tempo, é negligência mesmo, porque eu não estou dando o melhor do meu tratamento ao meu paciente. E o que eu vejo muito na parte cardiológica mesmo é ter passado a golden hour, que a gente fala, o tempo limite de reposição hormonal, e aquela mulher sentindo ainda os efeitos. Então, a gente perdeu o time, né? Então, isso a gente vê muito. E a nossa orientação é sempre procure realmente o médico para associar nesse período de climatério. Não deixa passar. E mesmo sem sintomas da menopausa. A É proteção isso aí. cardiovascular e neurológica é também com a reposição hormonal para pacientes que não têm sintomas de calorão, desautonomia, porque é muito subjetivo, né? Até porque dentro da medicina tradicional e conservadora, qual é a interpretação? Menopausa não é doença, não precisa de tratamento. Se o cliente não vier com alguma queixa, eu não vou dar nenhum sintomático. Porque quantas vezes a mulher vai com fogacho e recebe uma isoflavona, né? Uma medicação com base de soja que diminui aquele efeito, mas que não trata o coração, não protege os vasos. É uma planta sintomática para aquela queixa, mas não contribui para o tratamento preventivo de perda óssea e tudo mais. E o cliente ele não é obrigado a saber isso, ele quer conforto, ele quer qualidade de vida. Então, se o Exatamente. profissional não orientar, não esclarecer e não oferecer a oportunidade de começar o tratamento naquela janela ótima de 6 anos, né? Perfeito. Porque a molécula do hormônio precisa de um receptor, que é aquela estrutura, para que o efeito aconteça. Esse receptor geralmente é uma proteína que, se ele fica muito tempo sem funcionar, vamos colocar aí de 6 a 10 anos, ele perde sua função. E quando a gente dá o hormônio para essa mulher, ela não tem mais uma área eficaz de resposta. Nem é por risco de adoecer, mas é por pouca otimização do tratamento.
Então, isso tudo tem que ser esclarecido, porque, eu passei de 6 anos, está proibido. Cada caso é um caso, não é porque o hormônio é interessante, é para todo mundo, e a gente vai estratificar e a gente vai olhar tudo isso. Mas imagina quando a pessoa chega e não tem noção de nada disso, e o médico não informa. Exatamente isso. E a informação do médico até então, né, é de que pode causar um risco de câncer ou pode causar outros riscos associados ao hormônio em si, né? Então, esse conceito que vai se levando para frente e a falta de conhecimento da mulher também, ela acha que aquilo é normal. Ah, minha avó passou por isso, minha mãe passou por isso, sofreu muito na época. E aí ela começa a ter uma indisposição, porque acaba o sono sendo atrapalhado, então ela não consegue fazer uma atividade física, ela vai armazenando gordura, principalmente na barriga. Então, assim, e vai desanimando com o tratamento em geral, né, Aquila? A gente vê isso. Então, a gente não pode deixar chegar nesse ponto. E dentro aí dessas conversas de consultório, é comum aquela sugestão das colegas da academia? Porque tem aquela galera que também é muita desinformação. Por que que eu estou trazendo tudo isso? Porque a mulher fica perdida. Porque até na internet ela ouve muitas coisas. E eu acho importante mesmo para ela ver o que faz sentido para ela. E a cliente ela tem que ser curiosa, ela tem que questionar. Por isso que eu gosto quando o pessoal aqui tira dúvida, conversa, comenta. Porque esse é o momento delas, de cada um de nós, construir o nosso repertório para ter segurança na nossa escolha. Sem dúvida, Keila, você tem toda a razão e esse conceito a gente tem que levar. E essa curiosidade nos traz ela procurar, né, conceitos atualizados, médicos que transformam isso em práticas clínicas seguras. E isso a gente vai levando para frente para ter uma qualidade de vida melhor para essa mulher, né? Então, esse conceito nessa transação é importante a gente estar muito junto também a essa paciente. Eu não sei em relação aos seus pacientes, os protocolos, como que você tem feito, como que você age nessa maneira? Keila, nos conta aí um pouco mais sobre isso também. O quê? O protocolo de reposição Como hormonal? que você está acompanhando essas pacientes de início? Como que você tem feito esse estadiamento Para reposição de da hormônio na mulher, reposição, né? da indicação ou não, digamos assim? Tá. É muito difícil não ter a indicação, Boa. a não ser que tenha uma doença em andamento tratando um câncer, né? Naquela janela ali de 5 anos. Outra situação, passou muito mais de 10 anos e ela não tem os receptores viáveis. Outra situação, ela está na janela de oportunidade, ela está com queixa, ela está com tudo, mas ela está extremamente inflamada. Então, o hormônio na minha prescrição, ele é o último item a entrar, mesmo que no primeiro comprimento eu identifique que seja a primeira necessidade. Então, eu brinco que o hormônio não é só para quem precisa, é para quem merece. Eu Exatamente. preciso de um terreno biológico com GPS muito bem calibrado, com intestino, com umas bactérias muito saudáveis, com o fígado que tem uma ótima capacidade de metabolização, ou se não tiver, a gente tem que olhar e ajustar isso tudo. Essa mulher, para receber hormônio, ela tem que ter uma abdicação, ela tem que renunciar a alimentos inflamatórios, porque o hormônio na presença de um corpo inflamado, seja por sedentarismo, por hábitos inadequados, esse hormônio ele vai pegar uma rota que a gente não deseja. Então, o hormônio ele não dá câncer, o hormônio isomolecular, que é uma molécula igualzinha do nosso corpo. Agora, ele tem várias rotas a seguir a partir do momento que ele chega nesse terreno biológico. E a gente tem que fazer uma avaliação prévia para ver se a rota que a gente quer de proteção, anti-inflamatório, antioxidante, nootrópico, se essa rota está liberada. Porque se essa rota não estiver liberada, a gente vai ter que fazer um trabalho intenso para liberar as rotas para que o hormônio chegue e não faça bagunça nesse terreno que já está bagunçado. Perfeito, Keila. O hormônio é a cereja do bolo.
Primeiro precisamos ter um organismo, da maneira que você falou, foi perfeito, desinflamado, para que essa inflamação não atrapalhe essa via hormonal para aumentar esses riscos que a gente tem comentado. Então, essa é a ideia de tratar o paciente como um todo, não só parte hormonal, mas em geral, né? Intestino, sobrepeso, risco inflamatório, parte de sono, que vai fazer o hormônio agir de forma mais 100%, né? Então, esse aspecto da fase de terapia de reposição hormonal é a cereja do bolo. Eu preciso construir um organismo saudável, desinflamado, sem desbiose, principalmente, para que o hormônio age de maneira 100% no organismo e 100% benéfica, digamos assim. Perfeito. Deixa eu te interromper um pouquinho para pedir um favor. Eu não consigo ler pergunta porque ela vai desaparecendo. Então eu vou pedir um favor para vocês. Tem um balãozinho aqui com uma interrogação. Coloca sua pergunta dentro do balãozinho que ela fica guardada e eu vou abrir e a gente vai responder todas. Agora eu posso correr o risco de deixar passar alguma dúvida, porque ela vai se perdendo aqui nos comentários, tá bom? Então eu vou voltar aqui, doutor Paulo, ele vai trazer também o que ele lembrar agora para eu responder a sua pergunta nesse balãozinho com uma interrogação, coloca ali, porque eu vou abrir e com certeza a sua pergunta vai ser lida, tá? Então, a gente estava falando aqui, Paulo, de hábitos. Hábitos, mudança de hábito. Se a mulher chegou na menopausa e não tem hábitos saudáveis, é a hora dela aprender. Porque não tem mais negociação. Eu falo todo dia, minha pedra no sapato é a atividade física. A vida inteira. Eu vou fazer 50 anos, eu não tenho mais a esperança que eu venha a amar. Mas eu preciso do resultado dessa atividade física. E hoje nos stories eu até falei, cara, se você não gosta, começa em grupo, fazendo alguma coisa em equipe, conhece pessoas, se distrai, o tempo vai passar. Agora, se você não gosta de tumulto, contrata um profissional para te acompanhar, porque você só vai. Lá ele vai te orientar a fazer o que tem que fazer. Né? Eu sou da natureza, eu preciso da energia da natureza. Arrumei a canoa havaiana. Então eu o que você goste, né? Então, assim, que seja menos sofrido. Com certeza. Que a gente faça o pilhamento das coisas onde a gente consiga perceber um benefício, uma descontração. Porque não dá para dizer que não gosto de nada se não experimentar as coisas. Sem dúvida. E a importância da atividade física, que seja mais importante que qualquer medicação, que qualquer outros tratamentos, e é coisa simples de cada um fazer, né? É aquele aspecto que eu estou fazendo para a minha saúde hoje. Então, a gente tem que se policiar mais e entrar naquele conceito, não digo obrigatório, mas aquele buscar evitar aquelas desculpas para não ir. A gente vê isso muito em exame genético e a gente tem que adaptar o paciente a isso. Olha, se você chega em casa, né, não está naquele aspecto de ânimo para ir para academia ou para fazer alguma atividade, vá direto do trabalho. Não espere aquele meio termo se eu vou ou não vou. Então, são ideias que a gente pode implementar essas pessoas para evitar essa procrastinação. E a gente começa a dar muita desculpa para não fazer, né, Keila? E é não tem horário. Desculpa nobre, tá? É desculpa nobre. Que tem todo valor. Exatamente. Meu filho, meu trabalho, meu paciente, meu pai, minha mãe, são coisas nobres para a gente acreditar. Exatamente, se boicota de maneira nobre. Porém, a gente tem visto cada vez mais, né, os estudos demonstrando que a atividade física, o bem que ela faz, é irreparável em relação, incomparável em relação aos outros tratamentos. O melhor remédio para o cérebro é a musculação. O melhor remédio para a saúde óssea, para o humor, é a atividade física. Então, a gente não pode deixar isso de lado, né? E a gente tem outra que coisa, isso em pauta. Um hábito bom convida outros bons. E o contrário é verdadeiro. Foco vira foco e relaxo vira relaxo. É isso. Perfeito, perfeito. Então, se eu faço uma atividade física na marra, eu vou ter que dormir cedo, eu vou ter que comer melhor.
uma coisa para valer a pena, aquela coisa tão que é um sacrifício tão grande, eu vou tentar ajudar com outras coisas. Ao passo que se eu tô sedentário mesmo, vão enfiar o pé na jaca, vão sair para cervejada e para as massas, vão dormir até mais tarde, ver uma série de madrugada. Vai embolando, vai se deixando levar. E Sem quando vem falar, um arrependimento, num sintoma, numa suspeita de um infarto, numa dor no peito, num pico de pressão, numa síndrome do exatamente. pânico que leva uma pressão lá em cima. Como que você vê essa virada de chave na dor que acontece na maioria das vezes? Então, a mulher tem uma dor atípica, né, em relação ao infarto, está dizendo isso, né, Não, a Keila? dor na alma, a dor assim, agora eu tenho que mudar. É a dor de crise de Nós temos consciência, que ir né? plantando algumas sementinhas lá dentro da cabeça e mostrando o risco de não fazer, né? E a interação em relação aos neurotransmissores que produzimos na atividade física, que vai controlar essa compulsão por doce, que vai controlar uma melhora do sono, que vai melhorar o aspecto de saúde física. Então, esses neurotransmissores também produzidos nas atividades físicas, eles vão nos ajudar em todos esses outros conceitos também, né? Não é só aquela parte física, estética, tem outras coisas mais importantes até além disso, né? Humor, energia, né? Que é uma coisa pior do que Disposição, uma mulher mal-humorada. TPM contínua, nunca passa angústia. Aí vem o diagnóstico de depressão, de é, ansiedade. aí aumenta-se os níveis e os medicamentos ansiolíticos para tratar aquele fator que poderia ser tratado e cuidado com uma simples atividade física. E é o que eu falo sempre, a musculação em si, a gente já conhece todos os benefícios. Porém, a musculação caiu talvez numa maneira errada, né? Uma maneira de estética, aonde eu começo 16, 17 anos para manter meu corpo mais definido, mas não, a musculação é justamente para quem tem 35, 40, principalmente depois dos 50, principalmente os idosos, porque a musculação ela salva nesse momento. Ela ajuda muito mais nesse momento do que o fator estético. E eu ouvi um comentário uma vez de alguém falando assim: Poxa, fulana tá tanto tempo na academia e olha o corpo dela, ainda não tá legal. Quem disse que o objetivo dela é ter um corpo legal de repente? Cara, ela tá lá fazendo a obrigação dela, cumprindo, se divertindo, se sentindo merecedora, se superando, se protegendo, se hidratando, se movimentando. Quem quer ficar saradona, pode crer que não é musculação que vai fazer isso. É na boca, Pode crer que tem um exatamente. monte de coisinha ali por trás, porque a musculação, para quem tá mega sarado, é um detalhe. Agora, aquela galera, pobres mortais como nós que estamos na musculação, é para movimento, é para prevenção, é para promoção à saúde, e essas pessoas são, se bobear, bem mais Com saudáveis. certeza. E a gente vê muito no consultório, ah, doutor, não gosta de academia, tem muito espelho para ficar olhando o músculo, algo assim. Não, não é essa a ideia. É para tratar o físico, é para tratar a saúde. Esquece parte estética. Claro que a parte estética a gente acaba ganhando além, né? Mas esse conceito de saúde tem que ser muito interagido. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo abrir aqui na tela, mas eu vou ler o balãozinho. Graciane Santiago. Dores nas articulações. Pratico atividade física e boa alimentação, mas agora aumento dor articular. Bem, a gente vai dar o foco em toda a parte de coração. Mas como a gente falou um pouquinho antes, a inflamação. Então, a atividade física é importante, mas quanto mais dor você tem, desproporcional à intensidade do treino, pode crer que tem comida a ser ajustada, tem higiene do sono a ser ajustado, tem alguma coisa fora de ordem que está roubando essa saúde e sua energia, gritando na articulação, que é a desbiose que a gente falou, e vai te atrapalhar um pouco, mas por outro lado te avisou. Tá vendo como tem mais coisa para ser investigado para esse treino decolar? Mas a ideia da musculação é melhora a dor. Talvez no início ela pode prejudicar um pouco,
Mas conforme esse organismo tende a desinflamar, ele tem uma melhora em relação às articulações também. E cuidado do glúten, hein? Dor Né, articular, gente? cuida da desbiose aí. Né? Quando a gente fala em desbiose e alimento inflamatório, a gente sempre bate nessas duas proteínas, o glúten, que é a proteína do trigo, a caseína, que é a proteína do leite. Do leite. E a gente não está falando de intolerância nem de doença celíaca. A gente está falando da presença de proteínas que ativam vias inflamatórias do corpo. E isso começa no intestino, mas o sangue que passa no intestino banha todas as células do nosso corpo. Então, se isso for cronicamente estimulado, se chegar na tireoide, pode se manifestar como Hashimoto, vitiligo, lúpus e a gente vai embora. E doenças não autoimunes, como endometriose, fibromialgia e tantas outras, né? Então, Mas dentro né? Porque lá é tudo de maneira integrativa, né? Como tá tudo na mesma máquina. Com certeza, com certeza. Vamos associar esse cenário às queixas cardiovasculares? Dentro desse cenário, dessa mulher inflamada, se esforçando para mudar hábito, quais são os sintomas cardiovasculares que ela tem que ficar atenta, que são mais comuns, que você recebe aí como queixa? O mais comum que a gente vê muito no consultório é em relação à pressão arterial. A pressão, ela começa a caminhar, aquela mulher que sempre teve uma pressão mais baixa, sempre teve problemas com hipotensão, às vezes desmaio, tontura, ela começa a ter uma mudança, porque a gente conhece o estradiol como vasodilatador, por isso que a gente fala que ele é protetor, e a gente perdendo esse hormônio, ela começa a tangenciar um pouco mais essa artéria, e levando a casos de hipertensão. E às vezes essa hipertensão, ela dá picos. Até 18. Essa semana eu peguei uma paciente bem nessa época de transição, 18/10 no consultório. E não estava sentindo nada. Então, a maioria das vezes, no caso da hipertensão, ela é assintomática. Então, o que é a recomendação? Avalie, principalmente nessa fase 48, 49, 50, o nível pressórico. Se você tem histórico familiar, pai, mãe ou irmãos, avalie nessa fase. Porque aí a gente já começa a cuidar e tratar a artéria. Tá E é uma certo. maneira da gente começar a prevenir as demais doenças, como derrame, infarto, começa-se aí, tá, Leila? Keila. E eu avalio também o aspecto do colesterol, que acaba subindo nessa fase. É interessante isso, né? Isso que eu ia te perguntar agora, essa relação. A gente tem uma relação da parte hormonal em aumentar, quando a gente perde a parte hormonal, aumentar o colesterol ruim, que é o LDL. E, ao mesmo tempo, diminuir o HDL. Então, a gente vê uma desregulação do colesterol, que até então a gente precisa avaliar se ele é vilão ou não, saber se esse paciente tem um risco de aterosclerose com colesterol alto ou não, e ter uma indicação de tratamento. E a gente tem visto, né, nas atualizações de estudos, que a terapia de reposição hormonal previne muito mais o colesterol do que a própria estatina. Então, assim, é muito interessante isso, a gente vê como a mulher ela passa nessa fase e esse risco é aumentado até nessa parte do colesterol. A gente tem duas condições, dois exemplos até fáceis da gente entender. Se a maioria dos hormônios, incluindo os sexuais, eles são originários do colesterol, né? A gente tem alguns colegas médicos aqui, se são hormônios esteroidais e esses hormônios estão caindo, uma tentativa do corpo sanar esse problema é aumentando a matéria-prima. Com certeza. Em contrapartida, nessa queda dos hormônios sexuais e nessa transição de falta de energia, ela também acontece em consequência a uma queda da entrada do hormônio tireoidiano na célula. Porque o T3 é um hormônio que ajusta a velocidade de metabolismo do corpo. Então, a gente já tem que olhar isso tudo junto. Tá caindo estradiol, tá entrando menos T3 na célula. Como que eu sei disso? Eu vejo pelo próprio T3 livre, eu vejo pelo TSH que vai aumentando acima de 1,5,
eu vejo pela temperatura matinal, eu vejo por um bando de coisas. Mas o importante é a gente olhar a causa do nosso achado. Porque o que está acontecendo hoje, a maioria dos colegas precisa do plano de saúde para trabalhar, precisa dos plantões. Ele tem pouco tempo disponível para oferecer para aquele cliente, porque o plano de saúde exige cota. Eu tenho que ser produtivo, eu tenho que render. E quanto mais eu atendo, mais curta fica a consulta. Então fica no hábito de tratar papel. Ah, tratar exame. Colesterol tá alto, tireoide tá alterada, pressão tá alta, vambora, remédio, 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 remédio. Mas vem cá, doutor, por que que eu tô assim? Ah, da sua idade. Mas o que que eu posso fazer para me proteger? Olha, faz uma dietinha, vai fazer uma caminhada. Tá, o básico a gente sabe. Mas qual é a condução para usar o remédio como último recurso necessário? Quando não tem mais ajuste, quando o risco-benefício, a gente não vai deixar. Ninguém é contra remédio. Mas qual é o momento? O que está justificando naquele. Qual a pesquisa que eu fiz para eu indicar uma estatina? Né? Causalidade daquela indicação daquela doença, né? Por que não se trata um pouco mais para trás e avalia essa causalidade dessa doença? Porque já tratar ela de cara, né? Isso a gente vê muito mesmo, principalmente em consultas mais rápidas, né, Keila? A gente tem esse problema na medicina atual e tratando principalmente com medicação. Doença, colesterol, faz estatina. Pressão, vamos lá. E a recomendação da dieta adequada, dos alimentos adequados, da atividade física, da suplementação adequada, que entra muito bem, né? E a dieta é um enigma, porque eu trabalhando com endocrinologia, obesidade e diabetes, principalmente diabetes, a maioria das pessoas, independente do nível socioeconômico cultural, acha que o problema do diabetes é açúcar. Não relaciona massa, carboidrato de alto índice glicêmico, farinha refinada. É uma dificuldade muito grande. Então, se não tem um profissional disposto a entender até que ponto o paciente tem conhecimento, isso não é contribuição. Eu falo que tem uma grande diferença entre ser médico e ser prescritor. Ser Exatamente, Keila. prescritor, o Google ajuda, a inteligência artificial ajuda. Agora, onde está o nosso papel humano de educador médico dentro de uma técnica e de um conhecimento que a gente tem e tem todo esse embasamento para entender o ponto onde a gente realmente pode atuar na transformação da vida e da saúde do nosso cliente? E às vezes a indústria farmacêutica, né, não coloca isso ao seu favor. Ela sempre vai bombardeando e a gente vai perdendo aquele conhecimento da alimentação. A gente vê muito isso. E a gente tem que saber aonde está sendo o erro desse paciente, tem que buscar mesmo. Doutor, é muito comum chegar no consultório, eu não sei onde eu erro, mas estou ganhando peso. Vamos começar a avaliar o seu dia a dia, como você acorda, o que você está se alimentando, aonde você está comendo errado. E aí saber buscar e começar a ter diferenças na alimentação, isso a gente vê muita melhora. É muito interessante que a gente tem pego muito casos para pacientes iniciarem insulina e a gente reverter essa diabetes apenas com alimentação. E hoje a gente tem visto cada vez mais medicamentos hipoglicemiantes, que são remédios para diabetes, e nunca tivemos tanta diabetes. Será que a gente está tratando de forma correta? Ou seja, Um paralelo para a não, né? obesidade, né? Em paralelo à obesidade, sem Não dúvida. são tantas medicações para obesidade, por que que a obesidade não para de explodir no mundo inteiro, né? Se o Exatamente. remédio resolve, promete uma entrega tão definitiva, por que Exatamente. que é para a vida toda e por que que não para de crescer o número de obesos no mundo? E a ideia do alimento é como se fosse um investimento. Não comprar alimentos baratos, de industrializados em geral, que está ali de forma barateada. Então ele vai ter mais açúcar, vai ter mais gordura trans, vai ter um excesso de carboidrato, que a indústria está vendo mais um fator ali financeiro, né? Não saúde. Então a ideia é que a gente busque melhores alimentos para que mude esse perfil inflamatório, né, dessa mulher, desse homem, para que a gente melhore esses níveis, tanto glicêmicos, tanto pressóricos,
Então é muito interessante essa ideia em geral. E a falta de informação, trocar o pãozinho por uma tapioca. A tapioca ela não tem glúten, mas ela é de uma farinha branca refinada da mandioca que é debaixo da terra e que tem alto índice glicêmico. Se for uma mulher querendo emagrecer com gordura no fígado, de repente a tapioca não é o melhor alimento. E ela vem numa intenção e ela se apega àquela característica do não ter glúten e não faz uma variação nutricional dentro do que ela precisa. Ela não entende, ela não sabe onde está errando, jura que está acertando e o desfecho não acontece. Aí vem uma Então, resistência insulínica para atrapalhar todo esse processo e acabando aumentando ainda mais o ganho de peso, né? o ganho de peso, a inflamação, o risco de doença cardiovascular e tudo mais, né? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui relacionada. Tenho 40, isso aí foi da Fernanda, 49 anos e sempre tive enxaqueca para mais de 20 anos. Não sou hipertensa e nem tenho doença autoimune. E tive um AVC no Lobo Hospital há 2 anos. Enxaqueca e AVC. O que eu converso com eles? As doenças têm dois berços. Ou ela é infecto-contagiosa, veio de um bichinho, bactéria, fungo, vírus, veio de um bichinho, ou ela é inflamatória crônica, ela foi construída por hábitos, por tendências e características genéticas, por N motivos. Enxaqueca já é um sinal precoce que alguma coisa não está indo bem. Mediu a pressão, que bom, descartou uma das causas que pode estar correlacionada. Mas a enxaqueca, você vai procurar resistência insulínica, vai procurar gordura no fígado, vai procurar sobrepeso, vai procurar queixas intestinais e digestivos, vai procurar predominância estrogênica, ou seja, uma mulher com síndrome do ovário policístico que usou anticoncepcional. Eu vou ficar 2 horas falando o que eu vou pesquisar numa pessoa com enxaqueca. Só que teve um desfecho de um AVC, de uma doença vascular, de uma doença, de repente, não sei se foi uma trombose ali. Mas olha como tudo está ligado ao mesmo terreno biológico inflamado, com o corpo gritando em pontos diferentes, onde o AVC foi um desfecho final. Poderia ter sido um infarto, poderia ter sido uma angina, poderia ter sido uma taquicardia por outras causas. Então, eu acho que a maior informação é o seguinte: não normalize o que está estranho. Uma coisa é ser comum. Ah, é comum, eu escuto isso e todo mundo tem. Outra coisa é ser normal. Ninguém nasceu para ter dor, inchaço, aumento de peso e uma vida não produtiva. Se alguma coisa está te atrapalhando e incomodando, peça ajuda a um profissional. Seja uma visão turva, mosquinhas na lateral da visão, dor de cabeça, insônia, má digestão, palpitação. Ah, mas é ansiedade. Tá, mas tem que ter um exame periódico, anual, para a gente ver o Descarte a parte normal. física, sem dúvida. Então é isso que eu quero que você traga, assim, qual a orientação? Não sinto nada e não quero sentir. Quais os exames que eu preciso fazer? Com qual frequência? A partir de qual idade, né? Olha, Ginecologista, a gente vai todo ano, faz mamografia uma vez ao ano depois dos 45, tem que colher preventivo. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu volto no intervalo menor que um ano. E num cardiologista, como que eu cuido da saúde do meu coração? a ideia é que a gente comece a prevenir antes da menopausa, sem dúvida. Então a gente fala, depois dos 35, a gente já começa uma prevenção mais precisa para a parte cardiológica. Claro que a gente precisa estratificar esse risco. Saber se é um paciente que fuma, que toma anticoncepcional, que tem uma obesidade, que tem um quadro inflamatório, né? Que tem um histórico familiar, aí eu preciso estar mais junto, tá? E aí vai me diferenciar em relação aos exames. Eu tenho um conceito da gente avaliar como um todo. Eu já consigo avaliar todos os exames como um ecocardiograma, principalmente no quadro dela, que é um quadro de enxaqueca, a gente precisa descartar alguma alteração anatômica no eco, principalmente comunicação interatrial, comunicação interventricular, que às vezes não dá sintomas,
e ela nunca fez um exame específico e pode causar um microêmbolo que vai do coração para o cérebro, causando aí esse fator de AVC. Então, são exames periódicos simples, não invasivos, que nos fazem o quê? Dar uma segurança. Para quê? Para fazer uma atividade física mais precisa, para aguentar a rotina do dia a dia. Então, na mulher, o que a gente sempre fala é o que é o seguinte: a mulher não tem o mesmo risco do homem até a menopausa. Mas o que eu puder prevenir e proteger essa mulher antecipadamente, antes, né, da menopausa, eu ganho muito mais em relação à proteção cardiovascular no futuro. Então, a recomendação é que depois dos 35, avalie com o cardiologista, faça exames periódicos para que te ajude num conceito de palpitação, dor do peito, dor de cabeça, principalmente levando com uma normalidade, uma enxaqueca é normal, vamos tomar um Naramig, vamos tomar uma dipirona, os analgésicos estão aí para isso. Não, às vezes está remediando, mas não está investigando a causalidade dessa enxaqueca. Avalie em relação à desautonomia, me perguntaram, desautonomia é uma desregulação do aspecto pressórico em relação à artéria, então hipotensão postural, estou sentindo meio tontura quando eu levanto muito rápido, quando eu faço esforço muito físico, me dá uma palpitação, me dá tontura, parece que eu vou desmaiar. Então isso é uma desautonomia que a gente tem que avaliar também nesses casos de AVC que foi comentado. Então essa prevenção sempre é válida, nunca é cedo para prevenir. Esse é o Muito conceito. bom. Se eu tenho histórico familiar, que essa genética me sirva ao meu favor. Minha mãe infartou com 55. Use isso ao seu favor. Como que você pode proteger? Porque esse infarto com 55, ele é prevenido com 30. O que você mudou dessa rota? Então, isso que a gente tem que implementar. Muitas vezes são os mesmos hábitos, né? A informação genética, ela pode ficar dormindo se a gente escolher outra rota. A gente pode silenciar, a gente pode deixar ela desativada. E a genética não é um destino, é uma oportunidade da gente mudar a rota, né? Não é para a Não gente somos ficar reféns, né? sentado esperando. Não somos reféns aos nossos genes. A gente estaciona os genes ruins para que nos proteja no futuro, né? Evitando que esses genes fiquem ativos, gerando um risco de Alzheimer, hipertensão, derrame. Perfeito, é essa a ideia. A epigenética está aí para isso, né? É isso aí. A Meire está falando que ela só faz caminhada. Isso serve como atividade física, já que ela não gosta de academia? Olha, o que eu falo sempre, caminhada, aeróbico, é bom para o meu emocional, mas para a minha parte física, muscular, óssea, cerebral, é a musculação, é sair da zona de conforto. E a caminhada, às vezes a gente repensa, né? Porque eu estou caminhando, eu estou pensando em tudo e mais um pouco. Às vezes não vale a pena colocar algo que me dê desfocar do mundo afora e deixa eu focar aqui. Por isso que o beach tênis está muito em alta, né? A dança é muito bacana, a natação é muito importante. Então, assim, são outras atividades físicas que agregam muito mais do que uma simples caminhada. Mas, se gosta da caminhada, faça. O importante é fazer. Faça e que isso te motive a durante a caminhada você olha as pessoas fazendo outras coisas e descobre a outra coisa que vai somar Exatamente a isso. caminhar. Né? Vou Exatamente caminhar isso. para dar uma relaxada, mas o que que a galera tá fazendo? Pedalar? Aqui eu moro na beira da praia. É nadar? É pedalar? Aqui o povo anda de skate, de patins, e nada em mar aberto, e corre, né? Então é isso daí. Tem gente que só é disciplinado. É melhor entrar na academia, cumprir com o combinado e sair. Se você mora num local que já tem, eu tenho academia no prédio, já facilita mais ainda, eu que não gosto. Então já desço e faço, mas depois eu faço alguma outra coisa que me dê prazer. Então o aeróbico é fundamental porque tem que ter um estímulo desse cardiovascular, Exato. mas a musculação com força, resistência é o que vai trazer benefício para o músculo, para a articulação, para o osso, e quanto mais você investir na tua musculação, mais você vai usar sua gordura como fonte de energia e vai ajudar demais no emagrecimento. Seu Então, metabolismo aumenta, não né? tem como Com fugir certeza, essa é a da ideia. escolha. E nós somos feitos de estímulos. E o que a gente sabe é que a mudança de estímulo é muito importante para o nosso corpo.
e para sair daquela zona de conforto. Então, se você faz sua caminhada, tenta mudar um pouco o estímulo, tenta fazer algo diferente, uma vez ou duas na semana, diferente do que você faz no habitual. Mude o estímulo um pouco, que isso vai te ajudar em vários outros conceitos. Inacreditavelmente, 55 minutos de conversa, mas eu não quero deixar passar a suplementação de ouro para o coração. Você tem alguma dica de ouro que você fica ali no seu cantinho para beneficiar essas pacientes, tanto na prevenção e que de repente servem até para uma mulher que já tem um diagnóstico de uma hipertensão, ou que já fez um cateterismo, ou que já tem um stent, alguma coisa assim? Com certeza, Keila. E a gente tem suplementos baseados em estudos que nos demonstram, e na prática clínica a gente vê resultados impressionantes. Eu gosto muito, a gente sabe que na nossa farmácia, a farmácia que a gente tem de bairro, a farmácia que a gente tem na esquina, de 25% a 30%, e a gente tem visto esse número cada vez mais aumentados, são de suplementos fitoterápicos, de ervas, que têm potencial ação no nosso organismo. Então vamos lá. Eu gosto muito da coenzima Q10. Coenzima Q10, ela causa uma proteção cardiovascular muito interessante, principalmente para quem faz uso de estatina. Quando a gente fala em hipertensão, não tem como não falar do magnésio. O magnésio em si, ele é um mineral extremamente importante para o corpo e muito defasado, né? A gente não encontra mais nos alimentos, nosso solo é pobre, né? A gente não tem como fazer essa ingesta. E quando faz, quanto que nosso corpo vai absorver? Será que a gente vai ter a quantidade que precisa? Por isso que a Exatamente. suplementação nessa fase da vida é inegociável. Porque a gente precisa de muito e absorve cada vez menos dos alimentos. Então, esse ganho da suplementação faz toda a diferença, né? O magnésio ele entra, né, com um arsenal terapêutico de maneira também preventiva, não só para quem já tem a doença, mas ele vai atuar no sono, vai atuar em dores. Então ele tem ali aspectos benéficos de forma natural. Cognição, intestino, só traz a ganhar. Só traz a ganhar. O ômega 3 que já está consolidado, tá? A gente vê cada vez mais uma dosagem mais alta do ômega 3. Ele serve como anti-inflamatório. Então, o ômega 3 ele tem que ser dosagens mais altas, de forma, né, nesse aspecto de prevenção cardíaca também. Claro, muito individualizado, né? Cada suplementação é muito individualizada. Aí tem lá a nossa concentração de EPA-DHA, dependendo da colega que teve o AVC lá, né, o Mas, momento, exato. porque o EPA ele dá aquela protegida maior para a parte cardiológica e o DHA mais para a parte central, e tem umas combinações ótimas, não tem nada mais de gosto de peixe. Hoje a gente tem tecnologias ótimas, esse ômega ele é absorvido lá no finalzinho do intestino, não abre do estômago, então não vai ter essas alterações. E Eu cuidado com a coloquei mais. suplementação, né? Sozinha, né? Por isso que é importante a gente saber as indicações e as miligramagens, né? Se eu quero proteger mais o cérebro, se eu quero proteger mais o coração. Então, procure o médico para ajustar esse aspecto suplementar. E outra coisa, de repente na farmácia perto de casa tem as marcas mais em conta e mais misturadas, menos puras. Então, quando a gente orienta uma marca específica, um local específico de compra, e o investimento vai ser um pouco maior do que a farmácia da esquina, porque ele vai atender melhor o seu problema. Quando a gente indica, a gente calcula tudo para que aquele investimento seja aproveitado assim, no seu maior potencial, né? Então eu Suplementação não coloquei. dá para ter economia. É investir no melhor, com certeza. Não é porque é bom que é para todo mundo, não, a gente tem vontade de tomar tudo, mas lembra que tudo que é natural passa pelo fígado, tem que ser metabolizado, a gente tem que olhar a saúde completa da pessoa. E todos esses que você falou, eu botei aqui na minha listinha. Tive que puxar o hormônio D, que eu tenho um carinho mega especial por um hormônio que alinha toda a parte inflamatória, imunológica,
protetiva, todos os órgãos do corpo têm receptor para o hormônio D. Então, não é um fitoativo, mas é um hormônio que está sendo olhado ali no meio. Agora, dentro dos fitoativos, eu gosto muito do transresveratrol, Isso eu ia falar. né? Gosto muito do resveratrol como um fator anti-inflamatório, né? Isso. Que é da casca da uva, digamos assim. Então, as pessoas associam ao vinho, né? Mas, cuidado, o álcool sempre vai ser inflamatório. O Então, álcool na inflama, o suplementação, vinho não vai ter a quantidade que não, a gente não vai precisa, ter. né, da Não vai ter. substância para ter o efeito de proteção. Se quer transresveratrol ou resveratrol, suplemente. É muito mais adequado do que tomar uma taça de vinho para suplementar. É isso aí. Mas eu acho que a gente falou os mais importantes. Eu botei aqui creatina, que eu amo. Ah, mas Botei exato. alfa-lipóico nessa Gosto brincadeira de muito. proteção, de antioxidante, Gosto muito né? do alfa-lipóico, do próprio HMB para manter essa massa muscular, né? Do ácido ursólico, que tem nos demonstrado eficácia também no ganho de Cada metabolismo. vez maior, né? Temos Muito coisas bom. E é bom que interessantes aí. cada paciente é um que aí quando a gente olha o paciente, a gente vai lembrando de outras vias, né? Se a gente vai limpar mais o fígado, se a gente vai ajudar mais na preservação da massa muscular, na saúde óssea, naquela via das sirtuínas que a gente ama também. Mas foi muito legal. Deixa eu ver se tem mais, que entrou mais uma pergunta. A Meire está muito preocupada com derrame pericárdico, que ela não tem diagnóstico, ela já tem há algum tempo. E se tem contraindicação para alguma atividade física, é a que faz caminhada. Meire, vamos lá. Derrame pericárdico. Pericárdico é aquela película que protege o coração. Então, um derrame pericárdico seria um líquido a mais entre a película e o músculo cardíaco. A gente precisa saber se é um derrame pericárdico leve, moderado ou alto. E se está causando alguma restrição de enchimento cardíaco. No caso, derrame pericárdico leve tem muita associação com inflamação e principalmente doença tireoidiana. Então, pacientes que têm hipotireoidismo, de Hashimoto, que seja, nós vemos, né, é comum no ecocardiograma, por exemplo, ver um derrame pericárdico discreto. E é importante a gente acompanhar esse derrame para que ver se ele vai aumentar, se ele vai causar alguma restrição cardíaca. Não se contraindica pelo derrame pericárdico discreto uma reposição hormonal. Mas eu gosto sempre de investigar a causalidade desse derrame pericárdico, porque ele pode estar associado com inúmeras doenças inflamatórias e principalmente doenças mais graves. Sorologia, pesquisar tuberculose, que é muito comum, né, para ter uma manifestação atípica, né? Doenças autoimunes, lúpus, em geral, né? Mas é isso, Meire. Depois você bate um papo aqui com a gente, vê o especialista que você já procurou. A gente faz uma pesquisa de triagem. Se a gente acha alguma coisa que não é da nossa área, pelo menos a gente orienta ao especialista que vai te ajudar melhor nesse caso. Tá? Mas é isso aí, é não deixar, não se contentar em ficar sem resposta. Muito boa sua persistência aqui de tentar resolver o seu problema. É isso que a gente tem que ser. Persistente não é frear, estacionar na primeira hipótese. A gente vai até esgotar as possibilidades. Perfeito. Paulo, achei que foi super produtivo. Quero te agradecer demais ao seu tempo, a sua disponibilidade, a sua experiência, a sua prática. Eu já vou me despedir, mas deixo para você as considerações finais, seu local de atendimento, se você atende online e a mensagem que você deixa para essa galera toda aqui. E aqui, olha, seguir o Dr. Paulo aqui, só clicar no título da live que com certeza a gente vai aprender muito aí ao longo dos próximos anos. Prazer é todo meu, Keila. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição e principalmente trazer, né, atualizações, trazer mudanças de estilo de vida, trazendo uma melhora aos nossos pacientes e queridos. E a gente fica sempre grato por poder ajudar sempre que possível. Muito obrigado. Perfeito. Ótimo.
Beijos a todos e até o nosso próximo doce encontro, sempre terça-feira, às 11 horas. Até Um breve. abraço, tchau, tchau.